Peço que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, verso 7 a 14. Deixou no qual iremos meditar hoje. Lucas capítulo 3, versículo 7 a 14. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, fruto digno de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que é estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, nem deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Senhor, chegou o momento, ó Senhor, que todos nós ansiosamente esperamos. O momento em que ansiamos por ouvir a Tua voz, de maneira especial, Senhor, de maneira clara, de maneira objetiva, de maneira, Senhor, que tenhamos convicção de que Tu estás a falar conosco, nos exortando, nos repreendendo, nos instruindo, nos ensinando, nos mostrando o caminho que nós devemos andar. Ó Deus, faz isso, Senhor, apesar do homem, Senhor, pois nós reconhecemos as nossas limitações, reconhecemos, ó Senhor, a nossa incapacidade de lidar, Senhor, com a pregação, pois para mim é um milagre, Senhor, como que um mero mortal, cheio de pecados, de erros, de equívocos, pode pregar uma palavra que é perfeita, como que um pecador que é errante, passivo de erro, pode pregar a Tua palavra que é inerrante, como que um pecador que é falível pode pregar a Tua palavra que é infalível, como um pecador, Senhor Deus, que não está debaixo de uma inspiração divina, pode pregar a Tua palavra que é inspirada. Como um pecador, Senhor, que é completamente falível, insuficiente, pode pregar a Tua palavra que é suficiente, que é reta, que é perfeita, que é sem defeito. Milagre, Senhor. Somente o Senhor é quem pode habilitar, é quem pode capacitar, é quem pode conduzir, orientar, guiar, Senhor Deus, um pecador como eu, na pregação da Tua palavra, Senhor. Por isso, Senhor, apesar de mim, apesar dessa igreja, apesar de cada um aqui presente, Senhor, fala conosco, Senhor. De maneira que o Teu povo seja edificado, seja orientado, seja ensinado, seja guiado, conduzido. Que as pessoas, Senhor Deus, que ainda não fazem parte do Teu povo, possam nesta noite ser o dia da sua salvação, ser chamado por Ti eficazmente, Senhor, das trevas para a luz, da morte para a vida que é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que pessoas possam nascer de novo, Senhor, neste lugar, nesta noite, desde a criança mais tenra em sua idade, até aquele mais avançado em idade, Senhor. Hoje seja o dia de salvação. Para a glória e louvor do Teu bendito nome, ó Senhor,
Oramos a Ti, completamente consciente da nossa completa dependência Tua. Nós te pedimos, oramos a Ti, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Irmãos, título do nosso sermão: um chamado ao arrependimento. Um chamado à mudança. Porque na raiz da palavra arrependimento, sua língua original, faz exatamente essa ideia de uma mudança de mente que desemboca ou que se evidencia também em uma mudança de comportamento, uma mudança de vida. Irmãos, fazia 400 anos que Deus estava em silêncio para com o povo de Israel e que não se levantava um único profeta no meio de Israel. Um período em que Deus permaneceu calado para com o seu povo. E então, na plenitude dos tempos, quando Deus estava para cumprir os seus desígnios, os seus propósitos, então ele levanta ou envia um profeta chamado João Batista. Profeta esse que é profetizado no Antigo Testamento, que seria o precursor, aquele que viria antes do Messias para preparar o caminho do Senhor, preparar a chegada do Salvador ao mundo. Isso fica muito claro aí no versículo 4 e 5. E 6, diz assim: conforme está escrito no livro do profeta Isaías. Aqui ele está citando Isaías 40, versículo 3 e 5. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. João Batista foi um profeta que foi pré-anunciado pelos profetas lá no Antigo Testamento, no texto de Isaías 40. Aquele que veria antes do Messias, antes do Salvador, a fim de preparar o povo para receber o Messias prometido, aquele que salvaria o seu povo dos seus pecados. Agora, qual é a mensagem desse profeta? A mensagem desse profeta nós encontramos muito claramente no versículo 3, que diz: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecado. Então, depois de 400 anos, Deus levanta um profeta, aquele profetizado, aquele pré-anunciado na lei e nos profetas, que seria o precursor que anunciaria a chegada do Salvador, do Messias, com uma mensagem de arrependimento. Uma mensagem de arrependimento, uma mensagem em que aqueles que recebessem-as prepararia a sua vida, o seu coração, para receber o Messias que estava já às portas. O Messias estava para se revelar à sociedade, ao povo de Israel, como sendo o Salvador do mundo, aquele que foi enviado por Deus para salvar o seu povo dos seus pecados. Agora, irmãos, ainda à guisa de introdução, precisamos entender claramente o que é arrependimento. Veja, não é difícil nós encontrarmos, tanto em igreja, quanto na rua, quando nós pregamos o Evangelho, visitantes, vídeo na internet, pessoas chorando diante da pregação da palavra. E logo nós concluímos de que tal pessoa, pelo fato de estar chorando, ela está se arrependendo, é uma evidência do seu arrependimento. Quem nunca aqui já teve a experiência de ver uma pessoa conhecida que supostamente se converteu ao Senhor, se arrependeu dos seus pecados, creu em Cristo, fez parte de igreja e de repente agora está no mundo, abandonou a fé, está afastado. E a gente fica pensando, ora, parecia tão real e verdadeiro o arrependimento de tal pessoa. Houve lágrimas, houve choro, houve quebrantamento, mas rapidamente, já pouco tempo depois, tal pessoa continua exatamente na mesma vida, com o mesmo procedimento, com a mesma maneira de viver, e ficamos assim, nos perguntamos o porquê disso. E a resposta está aqui. É porque não houve um verdadeiro arrependimento. Porque, irmãos, um verdadeiro arrependimento não é evidenciado simplesmente quando alguém chora.
Chorar, a gente pode chorar por qualquer coisa. Eu tenho certeza que as mulheres aqui, talvez alguns homens, já choraram quando viram algum filme, alguma novela, alguma cena que marcante, né? Que mexeu conosco, que tocou em nós, e choramos. Então devemos ter em mente muito claramente de que, embora um verdadeiro arrependimento possa haver um certo toque em nosso emocional que nos leva ao choro, mas não significa necessariamente de que todas as vezes que a pessoa chora quando ouve a palavra de Deus, ele de fato está se arrependendo. Porque arrependimento não é quando a pessoa chora. Arrependimento é quando a pessoa muda. Lembra? A palavra arrependimento, metanoia, no grego original, mudança de mente, mudança de consciência, mudança de raciocínio, que desemboca consequentemente em uma mudança de vida, em uma transformação de vida. É quando a pessoa está indo nesse caminho, se depara e é convencido de que ele está no caminho errado, então ele dá um giro de 180 graus e volta para outro caminho completamente diferente. Então arrependimento, irmãos, não é quando a pessoa chora, mas é quando a pessoa muda, e esse é o principal evidência de um verdadeiro arrependimento, ou um dos principais evidências de um verdadeiro arrependimento. A gente já estudou aqui outro momento, né, que envolve também confissão do pecado, abandono do pecado, mudança de vida, quebrantamento. É fato que o emocional também, somos atingidos em nosso emocional, mas não somente isso. Portanto, quero falar com vocês nesta noite a respeito exatamente desse tema, à luz desse texto do versículo 7 a 14. E a primeira coisa, irmãos, relacionada então ao arrependimento, que mostra a necessidade dele, é o fato da certeza de um dia chamado dia da ira de Deus. O dia do juízo de Deus. Isso está aí claramente no versículo 7. Dizia ele, olha a pregação dele. Ele está pregando sobre arrependimento. E olha a pregação dele. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas, raça de víbora. Essa expressão aqui denota a natureza ou a condição daquelas pessoas que ouviam a sua pregação. Eram pessoas perversas. Pessoas que estavam no pecado. Pessoas que estavam na iniquidade. Pessoas que estavam na perversidade, na imoralidade. Uma vida completamente alheia a Deus. Quem vos induziu ou vos ensinou ou vos instruiu a fugir da ira vindoura? Então, João aqui ele está pregando a palavra, a mensagem de arrependimento, e ele está apontando para um dia que chegará, um dia de juízo, um dia em que todos nós, irmãos, estaremos diante da presença de Deus para prestarmos conta a Ele por tudo que nós fazemos, pensamos e agimos e falamos. De maneira que, à luz desse versículo, fica claro de que não há como fugir, não há como se esconder, não há como vazar. Não há como ser poupado deste grande dia em que todos nós estaremos diante da sua presença para prestarmos conta. E como nós escutamos hoje pela manhã, a única coisa que de fato valerá a pena, que importará, é o fato de que nós estamos revestidos de Cristo ou não. Nada mais importará. Não importará o seu dinheiro, não importará a sua família, não importará o seu status social, não importará o seu conhecimento, não importará a sua sabedoria, não importará o seu pedregui. Não importará nada. A sua profissão, o seu conhecimento, a sua influência, a sua autoridade na sociedade, a sua posição. Nada importará, nada valerá. Uma única coisa importará:
Assim, enquanto em vida, você de fato reconheceu que é um grande pecador diante do Senhor e então se arrependeu dele. Se arrependeu dos seus pecados e confiou única e exclusivamente na justiça de outro e não na sua mesma. Isto é, na justiça de Cristo. Então João, ele prega e começa a falar a respeito de um dia que virá para todo mundo. Apocalipse vai dizer que lá estavam grandes e pequenos, né? Ricos e pobres. Povos de todas as tribos, raça, língua e nação diante do Senhor no dia do juízo. Então no versículo 8 ele segue fazendo um chamado ao arrependimento. Versículo 8. Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Veja, a palavra aí produzir, irmãos, está no imperativo, o que significa uma ordem. João, então, está dando uma ordem para que os seus ouvintes manifeste, evidencie um verdadeiro arrependimento. Veja que tem povos vindo para ter com João a fim de ser batizado, cujo batismo indicaria um possível arrependimento. Mas quando chega no versículo 8, então João ordena dizendo o seguinte: vocês devem produzir, vocês devem manifestar, vocês devem evidenciar através da sua vida que verdadeiramente vocês se arrependeram. Produzam, manifeste tais frutos que tragam evidência, que confirme que vocês verdadeiramente se arrependeram dos seus pecados, da sua vida imoral, da sua iniquidade e da sua transgressão contra Deus. Agora veja, algo que ele destaca aí, que é muito interessante isso. Ele continua no versículo 8 ainda. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Irmãos, os judeus, eles se gloriavam pelo fato de serem descendência natural, de sangue, de carne de Abraão, a quem Deus fez uma aliança, uma promessa. Então eles se apegavam a isso pelo fato de eles serem descendência natural e sanguínea de Abraão, e achavam de que isso garantia a salvação deles. E achava que isso estava tudo bem entre ele e Deus, pelo simples fato de serem descendência de Abraão. Então João diz assim: não! Vocês devem se arrepender, vocês devem manifestar fruto de um verdadeiro arrependimento. E não se gloriem, e não se engane. E não se apegue no fato de vocês serem descendências físicas de Abraão, porque isso não garante a salvação de vocês. É que eu quero falar especificamente para os filhos de crente. Jovens, não se apegue no fato de que seu pai é crente. Não se apegue no fato de que sua mãe é crente. Isto não garante a sua salvação. Isto não garante a sua salvação. Ah, meu pai é crente, minha mãe é crente, meu pai é pastor, meu tio é... Se seu pai e sua mãe se arrependeram, eles receberam o perdão pelos seus pecados, não pelos seus. Se seu pai e sua mãe creram em Cristo, eles foram justificados porque eles depositaram a sua confiança em Cristo, não você. Por isso, aponta para a necessidade independente, individual, de cada um se arrepender diante de Deus. Não se apegue nisto. Seu pai é crente e sua mãe é crente. Você é o indivíduo diante de Deus que pecou contra Deus, portanto é você que precisa se arrepender diante de Deus. Você não será salvo por tabela. Você não subirá ao céu como
Jacó saiu da barriga de sua mãe agarrado nos calcanhares de seu irmão. Você não subirá ao céu agarrado nos calcanhares de seu pai e da sua mãe. Você precisa se arrepender individualmente. É o que João diz. E não comece a dizer entre vocês mesmos, temos por pai a Abraão. Não. Não. O fato de você ser filho de crente não garante que você é. O fato de você ser filho de crente não garante que seus pecados já foram perdoados e você já foi justificado. Porque é você que pecou. Portanto, é você que deve se arrepender diante de Deus. É você que deve confiar em Jesus Cristo. Seu pai e sua mãe já fez isso. Você espera para fazer também. Então, o versículo 9, irmãos, ele dá uma advertência. O versículo 9 é simplesmente uma advertência contra os que se mantêm endurecidos. Contra aqueles que não se arrependerem. Então, ele diz: e também já está posto o machado à raiz das árvores. Ele aqui está falando sobre um juízo iminente, repentino, a qualquer momento. As árvores aqui é uma linguagem figurada que João está usando para se referir aos indivíduos, às pessoas. O machado é o claro juízo de Deus. Então ele diz, toda árvore, pois, que não produz bom fruto aqui no texto, ele está se referindo ao arrependimento. Então todo indivíduo que não se arrepende, tal árvore é cortada e lançada ao fogo. Então, meus amigos, meus irmãos, é extremamente necessário que você se arrependa. Caso contrário, você corre um risco iminente, repentino e a qualquer momento do justo juízo de Deus vir sobre você. E se vir, sem que você em vida tenha genuinamente se arrependido dos seus pecados, você será lançado ao fogo como uma árvore infrutífera, como alguém que não se arrependeu. Portanto, se você não se arrependeu, também você não foi perdoado, porque o perdão está intrinsecamente ligado ao arrependimento, de maneira que quem não se arrepende não recebe o perdão. Quem não se arrepende, onde não há arrependimento, também não há perdão de pecado. Semelhante modo, acontece no que diz respeito à justificação. Quem não crê, quem não tem fé bíblica, verdadeira, em Jesus Cristo, também não será justificado, não será salvo. Então, a justificação está intrinsecamente ligado à fé, isto é, a confiança que depositamos na pessoa e na obra de Jesus Cristo, como sendo algo completamente suficiente para salvar um pecador como eu. Então, onde não há arrependimento, não há um verdadeiro, não há também perdão de Deus. Portanto, escute esta advertência. Escute essa advertência. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, isto é, todo aquele que não se arrepende, que se mantém endurecido, que se mantém em seu pecado, que se mantém no estado de rebelião contra Deus, é cortado repentinamente e é lançado no fogo. E então, João vai concluindo essa linha de raciocínio dele a respeito da sua mensagem de arrependimento, apontando então para a evidência de um verdadeiro arrependimento. Que está aí do versículo 10 a 14.
Arrependimento é evidenciado quando há mudança. Versículo 10. Então, as multidões o interrogavam, as multidões que ouviam João entenderam a mensagem, compreenderam a necessidade que tinham de se arrependerem dos seus pecados, perceberam o perigo no qual se encontravam ante o juízo iminente de Deus, repentino, a qualquer momento, o que apontava para a urgente necessidade deles abandonarem os seus pecados. Então eles interrogam João: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhe João: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Também foram os publicanos, versículo 12, para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhe João: não cobreis mais do que é estipulado. Vocês lembram quem são os publicanos? Publicanos eram judeus que trabalhavam para Roma, cobrando imposto dos seus próprios compatriotas judeus. E eles eram odiados pelos seus compatriotas, pelos judeus. Muito mal visto, mal quisto, mal afamado, considerado um grande pecador para os judeus. Por quê? Porque além de trabalhar para Roma cobrando imposto dos seus próprios compatriotas, ele cobrava além da conta. Se o imposto era R$10, ele cobrava 15, porque 10 era de Roma e 5 era dele. E os judeus sabiam disso, desse seu mau caratismo. Então eles eram muito rechaçados, odiados pelos judeus, por conta dessa má prática dele. Considerado um grande pecador. Então agora está ali, publicanos, ouvindo a pregação e o chamado de arrependimento pelo profeta João, chamando eles a se arrependerem. Então eles se preocupam, eles percebem, eles compreendem a mensagem e dizem: João, e nós o que faremos? Então João diz: não cobreis mais do que é estipulado. Não cobrem além da conta. Cumpra os seus deveres de maneira justa. Não se aproveitem das pessoas. Não roubem as pessoas. Não cobrem além daquilo que é legal, daquilo que é estabelecido pelo Estado. Mas também vem um outro grupo aí de pessoas que são os soldados. Versículo 14, para nós irmos para o final. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis. Vocês, policiais de Roma, não se vala da sua farda, da sua autoridade para maltratar as outras pessoas. O que mais? Não deis denúncia falsa. Isto é, não se aproveite da sua autoridade, do fato de vocês serem policiais do Estado de Roma, para prejudicar outras pessoas com falsas acusações. Trazendo para o dia de hoje, né? Então pense um policial que coloca aquilo que é conhecido na linguagem popular como um forjado. Para prejudicar alguém, ele vai lá, coloca lá um pacotinho de droga, ele coloca lá uma arma, ele coloca alguma coisa assim do tipo para incriminar o inocente. Simplesmente isso. Dando uma denúncia falsa. Então João diz: vocês, policiais de Roma, não deis denúncia falsa contra ninguém. E por último, contentai-vos com o vosso soldo. O que é soldo? Salário. Então João está dizendo assim: vocês devem se contentar com o salário de vocês. Não se envolva com corrupção. Não aceite propina de ninguém. Contente-se com o salário de vocês. E com isso, irmãos, com essas 3 causas aqui que aparecem no texto, algumas pessoas dentro da multidão, publicano, soldados, todos vieram, todos ouviam a mensagem, todos compreenderam a mensagem e o chamado ao arrependimento para abandonar as suas más obras.
E a instrução que João dá, como a evidência de um fruto digno de arrependimento, não é que eles deveriam dar prova de um arrependimento através do seu choro, mas através de uma mudança de vida. Publicano, não cobre além daquilo que está estipulado. Soldados, não maltrate ninguém. Não abusem da sua autoridade. Não coloquem forjado em ninguém para prejudicar ninguém, dando falso testemunho. E não se envolva com corrupção. Não peguem propina para inocentar o culpado. Sejam justos, sejam íntegros, sejam retos em suas maneiras de viver. Isso é que evidenciará que vocês verdadeiramente se arrependeram. É se vocês mudarem em seus comportamentos, mudarem em seu caráter, mudarem em suas mentes. Não se vocês chorarem. Irmãos, conclusão. Irmãos e amigos, não nos enganemos. Há um dia determinado por Deus em que Ele derramará a totalidade de sua ira contra todos aqueles que, enquanto em vida, se mantiverem em rebeldia contra Ele e rejeitaram sua eterna salvação oferecida gratuitamente em seu bendito Filho Jesus Cristo. Não se engane. Não se mantenha endurecido em seu pecado. Abandone seu pecado. Não flerte com o pecado. Não brinque com o pecado. Não acaricie o seu pecado. Não alimente o seu pecado. Antes, arrependa-se. Antes que você seja arrancado pela raiz, pelo machado do juízo de Deus. Ele já está posto à raiz. Ele já está posto na árvore. A qualquer momento é dado um golpe final. Isso aponta para a extrema necessidade que você tem de se arrepender o quanto antes. De abandonar o seu pecado, de mudar a sua mente, de arrepender-se e mudar a sua maneira de viver. Arrependa-se antes que você seja arrancado pela raiz, pelo machado do juízo de Deus. Não diga que se arrependeu, se você continua praticando as mesmas coisas. Não diga isso. Me arrependi. Sou uma nova criatura, praticando as mesmas coisas. Vivendo exatamente nos mesmos pecados, deliberadamente, sem pudor e sem temor. Arrependimento não é confirmado quando você diz que se arrependeu com sua boca, mas quando você abandona seu pecado e muda de vida. Me arrependi, prove-me. Mas eu estou dizendo com a minha boca que me arrependi. Isso não diz nada. Não significa nada. Você tem que dar prova disto, que você se arrependeu com a sua vida. Com a transformação de vida, transformação de caráter, com o abandono do seu pecado. Com uma nova rota, uma nova maneira de viver. Um giro de 180 graus. Se arrependa. Pois somente o arrependimento tem o poder de fazer você se divorciar do seu pecado. E então, preparar-se para receber pela fé Cristo, o Salvador, a fim de ser salvo e livre da ira vindoura. Arrependa-se do seu pecado e você será perdoado. Creia em Jesus Cristo e você será salvo. Somente assim, meus irmãos. Somente assim, meus amigos que me ouvem. Somente cumprindo cabalmente esses dois pré-requisitos bíblicos,
é que você poderá ser salvo. Quando você se arrepender, quando você crer em Jesus Cristo. Em Cristo nós encontramos isso. Em Jesus nós encontramos o perdão dos nossos pecados. Porque ele nasceu de uma virgem. Ele viveu a vida perfeita como representante do seu povo. Mas no final da sua vida, ele foi pendurado numa cruz e foi morto como um malfeitor, não pelo pecado dele, porque ele não tinha, mas pelo nosso pecado que ele carregara sobre si. Ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos. Que aponta e indica de que o Pai aceitou o sacrifício dele no lugar do seu povo. Que garante a nossa justificação, bem como também a garantia da nossa ressurreição no último dia para a vida eterna. Agora então Deus anuncia em todo o mundo, em todos os lugares, a todos os homens que vocês devem se arrepender de seus pecados e crer em Cristo Jesus para a salvação e vida. Aquele que crê será salvo, porém aquele que não crê já está condenado e a ira de Deus permanece sobre o tal, que se mantém em rebeldia, em incredulidade, e que rejeita a tão gloriosa salvação nos oferecida gratuitamente por Deus, na pessoa e obra bendita do seu Filho amado Jesus Cristo. Não rejeite tal salvação. Não rejeite o perdão de Deus, o qual está sempre pronto a perdoar, está sempre de braços abertos para receber todos aqueles que verdadeiramente vierem a Ele com o coração contrito e quebrantado e pela fé no seu bendito Filho Jesus Cristo. Então você encontrará descanso para para a sua alma. Então você encontrará perdão para os seus pecados. E então você encontrará justiça que é necessária e suficiente para você ser aceito e justificado por Deus. E é encontrado em seu bendito Filho Jesus Cristo. E que é imputado à sua vida quando você crê pela fé somente. Então, nesta noite, venha a Jesus Cristo. Arrependa-se do seu pecado. Reconheça que grande é a sua transgressão, grande é o seu crime, grande é a sua maldade diante de Deus. Então, se arrependa, então confesse, então abandone o seu pecado e se volte para Deus pela fé em Jesus Cristo e confie única e exclusivamente na pessoa bendita de Jesus Cristo. Pois tudo que Ele é e tudo que Ele fez é completamente insuficiente para salvar todos aqueles que nele creem. Arrependa-se para que você seja perdoado. Creia para que você seja salvo. Amém.